Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Crisálidas, de Machado de Assis. 10 poemas do primeiro livro de poesias, publicado pelo jovem futuro bruxo. E voltando então Machado de Assis nos seus primeiros anos Seus aí, anos né, de juventude. de produção. Então vamos ver como é que era o Machado de Assis jovem. Boa leitura. Crisálidas, de Machado de Assis. Musa Consolatrix. Que a mão do tempo e o hálito dos homens murchem a flor das ilusões da vida, musa consoladora. É no teu seio amigo e sossegado que o poeta respira o suave sono. Não há contigo nem dor aguda, nem sombrios ermos. Da tua voz os namorados cantos enchem, povoam tudo de íntima paz, de vida e de conforto. Ante esta voz que as dores adormece e muda o agudo espinho em flor cheirosa, que vales tu, desilusão dos homens? Tu que podes, ó tempo, a alma triste do poeta sobrenada à enchente das angústias e afrontando o rugido da tormenta, passa cantando Alcione divina. Musa consoladora, quando da minha fronte de mancebo a última ilusão cair, bem como folha amarela e seca, que ao chão atira a viração do outono. Ah, no teu seio amigo, acolhe-me, e haverá minha alma aflita, em vez de algumas ilusões que teve, a paz, o último bem, último e puro. Vísio. Eras pálida, e os cabelos aéreos soltos novelos sobre as espáduas caíam. Os olhos meio cerrados, de volúpia e de ternura, entre lágrimas luziam, e os braços entrelaçados como cingindo a aventura ao teu seio me cingiam. Depois, naquele delírio suave, doce martírio, de pouquíssimos instantes os teus lábios sequiosos, frios, trêmulos, trocavam os beijos mais delirantes. E no supremo dos gozos, ante os anjos se casavam nossas almas palpitantes. Depois a verdade, a fria realidade, a solidão, a tristeza daquele sonho desperto, olhei, silêncio de morte, respirava a natureza. Era a terra, era o deserto. Fora-se o doce transporte, restava a fria certeza. Desfizera-se a mentira, tudo aos meus olhos fugira, tu e o teu olhar ardente, lábios trêmulos e frios, o abraço longo e apertado, o beijo doce e veemente. Restavam meus desvarios, e o incessante cuidado, e a fantasia doente. E agora te vejo, e fria, tão outra estás da que eu via, naquele sonho encantado. És outra, calma, discreta, com olhar indiferente, tão outro do olhar sonhado que a minha alma de poeta não se vê a imagem presente. Foi a visão do passado. Foi sim, mas visão apenas, daquelas visões amenas que à mente dos infelizes descem vivas e animadas, cheias de luz e esperança e de celestes matizes, mas apenas dissipadas fica uma leve lembrança, não ficam outras raízes. Ainda assim, embora sonho, mais sonho, doce risonho, desse-me Deus que fingida tivesse aquela aventura, noite por noite, hora a hora, no que me resta de vida, que já livre da amargura alma, que em dores me chora, chorara de agradecida. anos. Oh, la fleur de l'Éden, pourquoi l'asque te fanait? Insouciant enfant, belle Ève, o blond chevaux, au forró de moussé. Era uma pobre criança se o eras.
Entre as 15 primaveras de sua vida cansada, nem uma flor de esperança abria a medo. Eram rosas que a doida da esperdiçada, tão festivas, tão formosas, desfolhava pelo chão. Pobre criança se o eras. Os carinhos mal gozados eram por todos comprados, que os afetos de sua alma havia-os levado à feira, onde vendera sem pena até a ilusão primeira do seu doido coração. Pouco antes a candura, com as brancas asas abertas em um berço de ventura, a criança acalentava na santa paz do Senhor. Para acordá-la era cedo, e a pobre ainda dormia naquele mudo segredo que só abre o seio um dia, para dar entrada a amor. Mas, por teu mal, acordaste. Junto do berço passou-te a festiva melodia da sedução, e acordou-te. Colhendo as límpidas asas, o anjo que te velava, nas mãos trêmulas e frias, fechou o rosto, chorava. Tu, na sede dos amores, colheste todas as flores que nas orlas do caminho foste encontrando ao passar. Por elas, um só espinho não te feriu, vais andando. Corre, criança, até quando fores forçada a parar. Então, desflorada a alma de tanta ilusão perdida, aquela primeira calma do teu sono de pureza. Esfolhadas uma a uma eras rosa de beleza que se esvaem como a escuma que a vaga cospe na praia e que por si se desfaz. Então, quando nos teus olhos uma lágrima buscares e secos de febre, uma só não encontrares, das que em meio das angústias são um consolo e uma paz. Então, quando o frio espectro do abandono e da penúria vier aos teus sofrimentos juntar a última injúria, e que não vires ao lado um rosto, um olhar amigo daqueles que são agora os desvelados contigo. Criança, verás o engano e o erro dos sonhos teus, e dirá, então já tarde, que por tais gozos não vale deixar os braços de Deus. Estela. Já raro e mais escasso, a noite arrasta o manto e verte o último pranto por todo o vasto espaço. Tíbio clarão já cora a tela do horizonte e já de sobre o monte vem debruçar-se a aurora. A muda e torva irmã, dormida de cansaço, lá vem tomar o espaço a Virgem da Manhã. Uma por uma, vão as pálidas estrelas e vão com elas teus olhos, coração. Mas tu, que o devaneio inspiras do poeta, não vês que a vaga inquieta abre-te o úmido seio? Vai, radioso e ardente em breve o astro do dia, rompendo a névoa fria, virado roxo oriente. Dos íntimos sonhares que a noite protegera, de tanto que eu vertera em lágrimas a pares, do amor silencioso, místico, doce, puro, dos sonhos de futuro, da paz, do etéreo gozo. De tudo nos desperta a luz de importúneo dia, do amor que tanto a enchia, minha alma está deserta. A Virgem da Manhã já todo o céu domina. Espero-te, divina, espero-te amanhã. Sinhá. O teu nome é como óleo derramado, cântico dos cânticos. Nem o perfume que expira a flor pela tarde amena, nem a nota que suspira canto de saudade e pena nas brandas cordas da lira, nem o murmúrio da veia que abriu sulco pelo chão entre as margens de alvareia, onde se mira e recreia rosa fechada em botão, nem o arrulho enternecido das pombas, nem do arvoredo esse amoroso ruído, quando escuta algum segredo pela brisa repetido, nem esta saudade pura do canto do sabiá, escondido na espessura, nada respira doçura como teu nome, Sinhá. Horas vivas, noite, abrem-se as flores, que esplendores, Cíntia sonha amores pelo céu.
Tênues as neblinas, as campinas descem das colinas como um véu. Mãos em mãos travadas, animadas, vão aquelas fadas pelo ar. Soltos os cabelos em novelos, puros louros belos a voar. Homem, nos teus dias que agonias, sonhos, utopias, ambições, vivas e fagueiras as primeiras como as derradeiras ilusões. Quantas vidas vão perdidas, pombas malferidas pelo mal. Anos após anos tão insanos, vêm os desenganos afinal. Dorme, se os pesares repousares, vês? Por estes ares vamos rir, mortas não, festivas e lascivas, somos horas vivas de dormir. A caridade. Ela tinha no rosto uma expressão tão calma, como o sono inocente primeiro de uma alma, donde não se afastou ainda o olhar de Deus. Uma serena graça, uma graça dos céus, era-lhe o casto, brando, delicado andar, e nas asas da brisa iam-lhe a ondear, sobre o gracioso colo as delicadas tranças. Levava pelas mãos duas gentis crianças, e a caminho. A um lado houve magoado pranto, parou. E na ansiedade ainda o mesmo encanto descia-lhe as feições. Procurou. Na calçada à chuva, ao ar, ao sol, despida, abandonada, a infância lacrimosa, a infância desvalida. Pedia leite, o pão, amparo, amor, guarida. E tu, ó caridade, ó Virgem do Senhor, no amoroso seio as crianças tomaste, e entre beijos só teus, o pranto lhe secaste, dando-lhes pão, guarida, amparo, leito e amor. Aspiração. Qu'aperçois-tu, mon ami, au fond, n'est-ce pas Dieu? Tu vas lui. Vede la parade. Sinto que há na minha alma um vácuo imenso e fundo, e desta meia morte o frio olhar do mundo não vê o que há de triste de real em mim. Muita vez, ó poeta, a dor é casta assim, refolha-se, não diz no rosto que ela é, e nem que o revelasse, o vulgo não põe fé nas tristes comoções da verde mocidade, e responde sorrindo à cruel realidade. Não assim tu, ó alma, ó coração amigo, nu, como a consciência, abro-me aqui contigo, tu que corres como eu na vereda fatal, em busca do mesmo alvo e do mesmo ideal. Deixemos que ela ria, a turba ignara e vã, nossas almas a sós como irmão junto à irmã, em santa comunhão, sem cárcere nem véus, conversarão no espaço e mais perto de Deus. Deus, quando abre ao poeta as portas desta vida, não lhe depara o gozo e a glória apetecida. Traja de luto a folha em que lhe deixa escritas a suprema saudade e as dores infinitas. Alma errante perdida em um fatal desterro, neste primeiro e fundo e triste limbo de erro, chora a pátria celeste, o foco, o cetro, a luz, onde o anjo da morte ou da vida o conduz. No dia festival do grande livramento, antes disso a tristeza, o sombrio tormento, o torvo azar, a mais a torva solidão, embaciam-lhe n'alma o espelho da ilusão. O poeta chora e vê perderem-se as folhadas, da verde primavera as flores tão cuidadas, rasga como Jesus no caminho das dores, os laços pés. O sangue umedece-lhe as flores mortas ali. E a fé mãe, a fé santa, ao vento impuro e mau que as ilusões quebranta, na alma que ali se vai muitas vezes vacila. Oh, feliz o que pode, alma alegre e tranquila, a esperança vivaz e as ilusões floridas, atravessar cantando as longas avenidas que levam do presente ao secreto porvir. Feliz esse pode amar, gozar, sentir, viver, enfim. A vida é o amor, é a paz, é a doce ilusão e a esperança vivaz. Não esta do poeta, esta que Deus no pôs, nem como inútil fardo, antes como um algoz.
O poeta busca sempre o almejado ideal. Triste, funesto afã, tentativa fatal. Nesta sede de luz, nesta fome de amor, o poeta corre à estrela, à brisa, ao mar, à flor. Quer ver-lhe a luz na luz da estrela peregrina. Quer-lhe o cheiro aspirar na rosa da campina. Na brisa o doce alento, na voz do mar. Ó inútil esforço, ó ímprobo lutar. Em vez da luz, do aroma, ou do alento, ou da voz, acha-se o nada, o torvo, o impassível algoz. Onde te esconde, pois, ideal da aventura? Em que canto da terra, em que funda espessura foste esconder, ó fada, o teu esquivo lar? Dos homens esquecido, em ermo recatado, que voz do coração, que lágrima, que brado do sono em que hora estás te virá despertar? A esta sede de amar, só Deus conhece a fonte. Jorra ele ainda além deste fundo horizonte que a mente não calcula e onde se perde o olhar? Que asas nos deste, ó Deus, para transpor o espaço. Ao ermo do desterro ainda nos prende um laço, onde encontrar a mão que o venha desatar. Creio que só em ti há essa luz secreta, essa estrela polar dos sonhos do poeta, esse alvo, esse termo, esse mago ideal, fonte de todo o ser e fonte da verdade. Nós vamos para ti, e em tua imensidade é que havemos de ter o repouso final. É triste quando a vida erma como esta passa, e quando nos impede o sopro da desgraça, longe de ti, ó Deus, e distante do amor. Mas guardemos, poeta, a melhor esperança. Sucederá a glória à salutar provança. O que a terra não deu, dar-nos-á o Senhor. As rosas, a Caetano Filgueiras. Rosas que desabrochais como os primeiros amores aos suaves esplendores matinais. Em vão ostentais, em vão a vossa graça suprema, de pouco vale é o diadema da ilusão. Em vão encheis de aroma o ar da tarde, em vão abris o seio úmido e fresco do sol nascente aos beijos amorosos. Em vão ornais a fonte da meiga virgem. Em vão, como penhor de puro afeto, como um elo das almas, passais do seio amante ao seio amante. Lá bate a hora infausta, em que é força morrer, as folhas lindas perdem o viço da manhã primeira. As graças e o perfume, rosas, que sois então? Restos perdidos, folhas mortas que o tempo esquece e espalha a brisa do inverno, mão indiferente. Tal é o vosso destino, ó filhas da natureza. Em que vos pese a beleza, pereceis. Mas não, se a mão de um poeta vos cultiva agora, ó rosas, mais vivas, mais jubilosas, floresceis. As ventoinhas. Com seus olhos vaganaus, bons de dar, bons de tolher. Sá de Miranda. A mulher é um catavento, vai ao vento que soprar, como vai também ao vento turbulento, turbulento e incerto o mar. Sopra o sul a ventoinha, voltazinha, voltazinha para o sul. Vem tafu, a cabecinha, voltazinha, voltazinha ao meu tafu. Quem lhe puser confiança, de esperança mal está. Nem desta sorte a esperança, confiança nos dará. Valer é o mesmo na areia, rija meia construir. Chega ao mar e vai à meia, com areia confundir. Ouço dizer de umas fadas que abraçadas como irmãs, caçam almas descuidadas. Ah, que fadas tão vilãs! Pois, como essas das baladas, umas fadas dentre nós, caçam como nas baladas, e são fadas de alma e voz. É que, como o catavento vai ao vento, vão ao vento que lhes der. Cedem três coisas ao vento: catavento, água e mulher. E esse foi Crisálidas, de Machado de Assis. Muito bom, hein? Fiz uma seleçãozinha ali, ó,
bacaninha para você ser introduzido a este livro de poesias do Machado. Saiu em 1864, foi o primeiro livro de poesias que ele publicou. Uma das poesias mais famosas desse livro eu não optei, Lucas, por não trazer neste episódio de hoje, né? Que é Versos à Corina, tem a parte 1 e 2. Pra gente trazer depois. Pra gente trazer depois, daí eu vou juntar as duas partes, os dois poemas. Até porque era bem longo, sabe? Daí a gente ia ter um episódio demasiadamente comprido. E é muito legal porque essa seleção que eu fiz, ele está, assim, na concepção original do livro. Em grande maioria, esses poemas que trouxemos aqui, que foram, repetindo, né? Musa Consolatrix, Vísio, 15 anos, que até 15 anos traz essa questão da virgindade sendo debatida ali nos versos, que eu achei bem interessante, né? Estela, sim, há. Horas Vivas, a Caridade. Aspiração é o poema mais longo e mais intenso, na minha opinião, gostei muito de Aspiração. As Rosas e As Ventoinhas. As Ventoinhas é muito engrossadinho, né? Cheio de palavras repetidas. É legal também a gente falar também o nome do livro, né, originalmente, que é com CHY. Eu ia fazer essa piada. Escute, Crisálidas, você está ouvindo a pronúncia do H e do Y? Então ali é CHRY, daí Zálidas normal. S-A-L. Muito legal, né? Sim. E até, ó, dá dica aí pra você. Você que é apoiador vai receber de mão beijada, né? Mas você pode pesquisar ali no Google também, porque eu tô mandando a referência, como a gente sempre manda. Já deixa eu mandar, porque quando a gente faz Machado de Assis, sempre vem bastante gente nova ouvir, então já vou mandar o nosso link do Apoia aí, apoia.se/leitura de ouvido, ou pelo pix leituradeouvido@gmail.com. Você pode ser um dos nossos apoiadores e receber o que você vai falar aí. Exatamente, que a gente manda o arquivo com o estudo todo biográfico, né, as reflexões sobre esse texto, né, muito mais do que a gente fala aqui no microfone na nossa de rodapé, e também a ilustração que você faz, né, original ali, tá saindo uma ilustração muito legal para acompanhar esse texto. Para mim é sempre uma adaptação da história, né, mas vai lá a referência da edição 1, gente, a edição de 1864. Até, Lucas, eu tô aqui com ela aberta, tem um parágrafo aqui que eu gostaria de ler, tá muito legal para você entender o que é esse clima de produção que o Machado de Assis e seus amigos viviam. Tá com a primeira edição, a cópia aí, né, escaneada. Exatamente. Então as folhas bem amareladas, o livro bem... Capa de couro. Sim, bem antigo, né? Ó, sinta só esse clima, ó. Ali, horas inteiras, alheios às lutas do mundo, conchegados nos lugares e nas afeições, levitas do mesmo culto, filho dos mesmos pais, a pobreza e o trabalho, em derredor do altar do nosso templo, a mesa de estudo. Falávamos de Deus, de amor, de sonhos, conversávamos música, pintura, poesia. Isso, pra mim, é a essência do movimento romântico da literatura brasileira. Eu ia falar que a gente vê essa... eu ia falar até que se eu falar merda você me corrige, mas eu senti bastante influência romântica, bem mais do que até depois da carreira dele, eu senti mais nesses poemas, assim. Totalmente. Do que quando ele tá mais numa parte evoluída, porque depois na carreira dele eu vejo que ele até já vai além disso, né? Ele já tá indo pro próximo estágio, digamos assim. Né? Isso que você falou é bem interessante, Lucas, porque os textos do Machado, ele tem essa característica, né? Ele foi um escritor que ele transitou, ele encaixou tanto no romantismo quanto no realismo, né? Ele conviveu efetivamente com esses dois movimentos literários, né? Quincas Borba é um romance totalmente realista, né? E é bem legal que o Quincas é um personagem que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o amigo dele, né? Então, assim, tá tudo muito entrecruzado. Então, ele de fato... É um spin-off, né? Bem resumindo, ele é um spin-off das obras do Machado de Assis, Quincas Borba. E ele é o escritor, então, das páginas que resistiram. Eu gosto de dizer isso, né? Porque a gente vê que transitou por dois movimentos literários. Mas vou falar de uma polêmica aqui, porque para alguns, Lucas, esse livro, Crisálidas, é o livro de estreia do Machado. 1864. Para outros, o livro de estreia dele mesmo é, na verdade, uma tradução que ele fez do francês,
Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Essa tradução ela foi publicada num periódico chamado A Marmota, do Rio de Janeiro, em 5 edições. Eu tenho até os dias bem específicos aqui, do ano de 1861, portanto 3 anos antes da publicação deste livro de poesias. Só que, daí entra a minha opinião, como ele escreveu essas poesias entre os seus 19 aos 25 anos, né, são textos dessa era e desse clima que eu acabei de ler aqui, desse parágrafo lá da primeira edição. Pra mim, esse livro de poesias, ele é sim o de estreia, ao invés de Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Primeiro porque é uma tradução. Apesar de tradução ter sua dificuldade muito grande, né, você passar todos os termos de uma língua para outra, assim, principalmente na literatura, né, e também lembrar que o Machado de Assis ganhava dinheiro no começo da carreira sendo tradutor, né, ele traduziu o Vitor Hugo e tem um corte bem legal sobre isso no nosso YouTube, fica a dica para você ir lá assistir. Nosso YouTube Leitura de Ouvido, lá se inscreve no canal. E então ele ganhou, né, começou a carreira como tradutor e ganhava dinheiro com isso, né, antes de se tornar, de vir com as histórias originais dele. Isso, e essas histórias originais, muito bem citado, que ele ficou conhecido, vou dar uma de Chaves aqui, né? Conhecido nos livros didáticos, né? Todo mundo estuda Machado de Assis na escola. Você lembra de ter estudado ele na escola, né? Ah, sim, eu li, na escola eu li Dom Casmurro. Que traumatiza a maioria dos jovens. Sim, mas hoje acho que isso é bem diferente, né? Não sei, eu acho que o approach é um pouco diferente. Mas a gente vê na obra, e a gente sempre volta a discutir isso quando a gente fala de Machado de Assis, né? Porque não é necessariamente a obra dele, mas a introdução errada, né? Então, mas é um pouco da obra dele também. Não, mas o texto dele é leve, se você for pegar coisas. Eu acho que tinha que começar tipo com contos do Machado de Assis. Que o que era ruim é chegar com o livro pra pessoa, pro aluno ler, né, sem ter a contextualização de tudo. Então, acho que dava pra começar, né, olha esse conto aqui. Boa dica, comecem com leitura de ouvido. Tipo, imagina se dá pros alunos A Cartomante. Né? Então, outra vida. O Machado de Assis, em vez de você começar pela obra, uma das obras mais densas dele, né? Vamos abrir uma campanha aqui, pessoal. Você que é leitor de ouvido, que trabalha nas escolas. Professores, a gente sabe que vocês também escutam o podcast, né? Fica a dica para essa introdução mais leve, né? Porque fazer uma escadinha até chegar no Dom Casmurro. A gente sabe que ele é tão importante, né, pra literatura brasileira, e daí eu vou fechar o parênteses, então, pra dizer isso. Apesar dele ser, vou retomar aqui o Chaves, conhecidíssimo, né, pelos livros didáticos, mas lá a gente encontra a sua prosa, né, os seus romances, normalmente é Dom Casmurro, como você bem citou, ou Quincas Borba, ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, normalmente são esses que aparecem lá, né, ou um ou outro conto. Ele fez muita poesia, mas muita mesmo. Eu listei aqui todos os livros de poesia que ele fez, depois de Crisálidas, Lucas. Falenas, saiu ali 6 anos depois. Americana, saiu em 1875, Gazeta de Holanda, 1888, Ocidentais, 1901, O Almada, 1910 e outras diversas poesias dispersas que ele publicou em variados momentos da sua vida, que está em obras completas, que eu cito na referência também do PDF. Nossa, terceira vez que eu falo disso hoje, não vou mais falar. Mas além disso, né, ele teve histórias curtas, né, as críticas literárias, as traduções. E aí entra uma outra coisa que é um próximo episódio do Machado que eu vou fazer no futuro. Ele tem umas traduções muito famosas, sabe? De Shakespeare, do Poe, ele traduziu O Corvo também, sabe? E de tantos outros autores. Não foi o Fernando Pessoa que traduziu? Não, mas o Fernando Pessoa também, mas é um autor Machado português. De Assis também tem? Machado de Assis também tem uma tradução, sabe? Então eu quero, assim, algum dia reunir só algumas traduções famosas dele pra gente fazer um episódio, assim, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante. Traduções de Machado de Assis, isso é muito bom. Apesar de difícil achar obras pequenas, né? Sempre ele traduz obras grandes, né? Mas vamos vasculhar e fazer mesmo um episódio só de traduções dele. Eu vou trazer mais uma curiosidade. Que nota de rodapé é pra isso, né? As cápsulas de curiosidade. Então, crisálida. O que vem a ser uma crisálida? Inclusive, deixa eu só interromper, porque teve alguém na caixinha de perguntas aí do Spotify, então já fica a dica pra você deixar o teu comentário aqui na caixinha aí embaixo do Spotify. Mas a semana passada teve um que falou: tinha como vocês fazer um outro canal
só com o conto, sem as notas de rodapé, porque eu gosto de ouvir dormindo. Eu gosto de ouvir pra dormir os livros. Aí a gente começa a conversar e a pessoa acorda. Daí eu fico imaginando, o pessoal lá quase dormindo no final do conto. E esse foi o... Eu vou voltar aqui ao conceito belo da crisálida. Que, na verdade, a crisálida é muito legal porque é o terceiro estado do ciclo da vida de uma borboleta. Né, falando do estágio em que a lagarta atinge o seu desenvolvimento, né, em sua completude, solta aquela pele e produz uma casca assim protetora da crisálida. Então esse que é o nome, sabe? Você já deve ter visto crisálidas na sua vida. É, bem criativo. Bem legal, né? E também, em sentido figurado, assim... Crisálida é uma coisa latente, em estado de embrião, que não está consolidado completamente, em estágio de preparação, ou seja, tudo a ver com esse início da vida do Machado de Assis. Então, eu achei um título, assim, de livro muito, muito encaixadinho, assim. Gostei disso. Sim, é aqueles títulos que dão um significado a mais para a obra, né? Que é bem legal quando isso acontece, né? Tipo, dar essa leitura no próprio livro, né, dessa leitura a mais só com o título, né? Então a gente já fez do Machado de Assis muita coisa aqui no podcast. A gente começou, inclusive o segundo episódio da história aqui do podcast foi Machado de Assis, que foi o Espelho. Esse conto é bem legal, apesar de ser bem lá no começo, né, bem incipiente ainda, bem nos não tinha nota de rodapé no começo. Bem no início do podcast, o Espelho ele fala do duplo, né, então é uma história sobre uma pessoa que carrega essas duas facetas, né, tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Então o Espelho é sobre isso. Daí veio a Cartomante, que pra mim é um dos contos que eu mais gosto dele, é Cartomante. Que tem um certo terror, assim, junto até, sabe, misticismo. Eu já pensei algumas vezes da gente fazer reedições de contos lá do começo pra trazer notas de rodapé. A gente faz novamente. Daí tem Cantiga de Esponsais, que foi uma sugestão, inclusive, de um apoiador, do Bruno Guedes. Isso, será? Foi? E daí tem a Missa do Galo, que é um conto de Natal dele, né? Nossa, esse é muito famoso. Que não tem muito a ver de Natal, com Natal, mas ele... Só acontece no Natal, né? Que ele acontece na Missa do Galo. E esse cai muito em vestibular, hein? Daí Adão e Eva. O Enfermeiro também traz, assim, tipo, até uma pegada meio policial, né? No conto, que é bem legal. A Causa Secreta. Vou abrir um parênteses. Se não me engano, esse também traz uma pegada policial, tem, né? Um pouco assim, são dois caras, um que cuida das coisas do corpo e outro da alma. Lembra que um deles tortura gatos, ratos, etc. Verdade. E o outro tem uma coisa meio Arthur Conan Doyle, né? Meio Sherlock Holmes. Não, e aqui, ele... Pra mim, assim, como leitora, A Causa Secreta faz uma dobradinha com O Ladrão de Cadáveres, do Robert Louis Stevenson, que eu ainda quero trazer esse conto, que é muito legal. Dei uma certa, sei lá, assim, pra mim eles se conectam de alguma forma, e se você já leu os dois, pode fazer a sua conclusão aí também. Tem Diana, que é, né, uma história de amor também, cheia de mistério rondando, e A Sereníssima República, que daí é mais uma sátira, né, dele. E o que você trouxe ali? Que ainda durante um episódio lá da Vendedora de Fósforos, que a gente trouxe o Hans Christian Andersen, a gente fez no meio, eu fiz o soneto de Natal ali durante a nota de rodapé, um soneto de Natal do Machado, que daí já os versos dele. Mas tá ali, dentro do outro episódio. Tá dentro do outro. Mas enfim, esse é o nosso catálogo aqui de Machado de Assis, as obras que a gente trouxe. Então dá pra dizer que esse é o 10º episódio Machado, né? Machadiano. E ainda é só arranhando um pouco da obra dele, né? Nossa. Dá pra trazer ainda muita coisa e a gente sempre volta com ele aqui. Me impressiona demais que ele viveu 69 anos, né? Ele nasceu e morreu no Rio. Então, ele escreveu muito a vida toda, e não vamos deixar de lembrar que na biografia do Machado de Assis, ele muito jovem, ele descobriu que ele tinha epilepsia, né? Ele tinha um nervosismo ali que levava ele a ter esses ataques epiléticos, né? Você sabe que quem tem uma vida com epilepsia, hoje, né, tem vários medicamentos de controle, eu imagino o Machado de Assis, né? Quem sabe, talvez, né? Aqui só cogitações, né, gente? Esse tenha sido um dos motivos que ele e a Carolina, que foi o grande amor da sua vida, né? Eles tiveram uma relação bem longa, 35 anos juntos, decidiram por não ter filhos, vai saber, né? Porque também ele tinha esse problema de saúde, né? Mas ele escreveu muito, muito, muito a vida toda. Sim, com certeza.
É isso aí, né? Mais uma vez, Machado de Assis voltando. Fazia tempo que ele não voltava aqui no podcast, né? Uma última coisa a falar que ele dedicou Crisálidas quando ele lançou em 1864 para os seus pais, né? O pai dele, então, era um pintor de paredes, né? Se chamava Francisco José de Assis, mulato também, né? E a mãe dele era uma lavadeira de roupa. Era portuguesa, né? A Maria Leopoldina Machado de Assis. Achei legal o Machado de Assis no sobrenome dela, né? E ele é Joaquim Maria Machado de Assis. Isso aí. Ele escolheu usar os 2 sobrenomes, né? Como que ela era Machado e o marido de Assis, né? Como nome de palco dele. Daí ficou bonito. Gostei. Não, eles chamam na literatura de nome de pena, não é isso? Acho que é nome de pena. Acho que é isso. Enfim, posso estar errado, mas... Não lembro de ter me deparado com esse termo. Cunhei um novo termo aí. Meu nome Os beletristas, né? Beletristas. Eu sou uma beletrista também. Quem é formado em belas letras. Belas letras. Belle lettre em francês é literatura, assim, letras, né? Escrever, ser escritor. Então, aí. Então, mais uma vez, falando dos nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, se você quer ser um dos nossos apoiadores, você entra em leituradeouvido@gmail. Você entra em apoia.se/leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo, ou manda um pix direto para a chave leituradeouvido@gmail.com. Se você mandar o pix, manda também para nós o teu e-mail. Para esse mesmo e-mail, só dá um alô, assim, que você é um novo apoiador. Ou um direct também. Um direct no Instagram, @leitura de ouvido. Pra gente saber que você entrou apoiando, né? E a gente falar o teu nome aqui no final, incluir com os nossos outros apoiadores. Então você vai ficar de crédito final aqui no nosso podcast. São eles: Adalberto Machado Santos, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, meu Deus, eu falo Neves toda vez. Cláudia Lubi, Daniela Carolina de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Riquibardi, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Paulo Moura, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz, Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Seja você também um apoiador para, né, fazer o nosso podcast evoluir ainda mais e a gente trazer coisas novas, né, e conseguir bancar o trabalho que a gente faz aqui na literatura, né? Muita gente usa o nosso trabalho em sala de aula, professores, muitas pessoas que não conseguem, que sempre amaram ler, mas hoje por alguma dificuldade visual não conseguem mais, então a gente tem bastante leitor de ouvido que faz isso, né, que tem dificuldade no olho, de visão, né? E usa nosso podcast para né, continuar o amor pela leitura. Né? Verdade. E eu esqueci o que ia falar. Fiquei pensando, sabe no quê? No meu Tom Ratum. Por quê? No nosso padrinho. Hoje ele me mandou aqui a programação do lançamento do Rio do Desejo, né? O filme que tá saindo, a gente comentou semana passada. E o que eu ia dizer é interessante você... realmente compartilhar a leitura de ouvido. A gente precisa desse seu apoio, desse seu compartilhamento, porque olha quanta promessa a gente fez no EP só de hoje, né? Quantos textos que a gente quer trazer aqui no futuro, né? Então a gente precisa realmente do teu suporte, né? De você compartilhar, isso já ajuda muito, né? Mandar pra alguém aí esse episódio, que a gente fica feliz em fazer esse trabalho e saber que muita gente tá ouvindo, né, Lucas? Isso aí, então compartilha aí, entra no nosso Instagram também, Leitura de Ouvido, e continua acompanhando aqui. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.